À noite, sua madrasta rasgou seu vestido na frente de a inteira corte. Michelle pensou sua vida estava acabando. Ela tinha nenhuma maneira de saber que o homem que veio a seu resgate segurava a chave para tudo seu pai tinha morrido tentando proteger. O som de tecido rasgando cortou através o salão de baile. Michelle sentiu isto antes ela entendeu isto. A mão de sua madrasta cerrou o punho em o verso de seu vestido, puxando forte o suficiente para enviar ela tropeçando. A delicada costura ao longo seu ombro cedeu com um rasgo nauseante. Seda marfim dividindo abaixo suas costas, expondo a fina camisola abaixo. Ar frio beijou sua pele nua. Então veio o riso. A mão de Michelle voou para seu ombro, tentando inutilmente segurar o tecido arruinado junto, mas o vestido estava destruído. O corpete abriu-se, a manga pendia mole, e ela podia sentir o peso de 100 nobres olhos em suas costas expostas. Quão infeliz, Lady Rhea disse, sua voz gotejando falsa preocupação. O tecido deve ter sido mais fraco do que pareceu. Eu mal te toquei. Mentiras. Michelle tinha sentido o deliberado aperto, o calculado puxão. Mas quem acreditaria a filha de um general desgraçado sobre Lady Rhea, que sorriu agora com praticada simpatia enquanto sua enteada estava ali em trapos? Talvez você devesse retirar-se para a noite, sua madrasta continuou. Antes o vestido cai aos pedaços inteiramente. Quão mortificante para você. Mortificante. Essa era a palavra que seguiria Michelle fora deste salão de baile, através dos corredores do palácio, em cada pedaço de fofoca que fez suas rondas amanhã. A garganta de Michelle queimou. Ela não choraria. Ela tinha dado a Lady Rhea lágrimas antes. Uma vez, 2 vezes, uma dúzia de vezes na privacidade de sua mansão. Mas nunca em público, nunca onde podia ser usado como prova de fraqueza. Ela juntou o tecido arruinado mais apertado e preparou-se para andar a mais longa caminhada de sua vida até as portas. Até a multidão moveu-se. Não era um festejar exatamente, mas como uma maré puxando de volta da costa. Instintivo e absoluto, Michelle olhou para cima através seu borrão de lágrimas não derramadas e por um momento esqueceu como respirar. Ele estava atravessando o salão de baile em direção a ela. O rei Alpha não atendeu banquetes. Todo mundo sabia isto. Logan Ashley manteve-se à ala norte, lidou com petições e política e deixou social agrados para seus conselheiros. Ele certamente não teceu através de nobres menores como um lobo através de trigo, seu casaco formal preto pegando luz de lâmpada, sua expressão ilegível. Ele certamente não parou na frente de uma garota cujo vestido pendia em trapos, cuja humilhação era o entretenimento da noite. Contudo, ele fez todas aquelas coisas. O salão de baile caiu em um silêncio antecipatório. Michelle ficou congelada enquanto Logan olhou para ela com olhos à cor de nuvens de tempestade antes relâmpagos atingem. De perto, ela podia ver a fina cicatriz cortando através sua sobrancelha esquerda. A maneira sua mandíbula apertou como seu olhar varreu de seu ombro arruinado para o sorriso satisfeito da Lady Rhea. Algo perigoso tremeluziu através seu rosto. Então ele virou-se para Lady Rhea e quando ele falou, sua voz carregou através o salão de baile com letal precisão. Lady Rhea, ele não levantou sua voz. Eu estou com medo, você fez um erro tático. Você vê, quando você destrói alguém bonito em público, pessoas não pensam menos da pessoa você destruiu. Sua pausa foi deliberada. Ele simplesmente vê em você por exatamente o que você é, e não é lisonjeiro. O salão de baile inalou bruscamente. O rosto da Lady Rhea drenou de cor. Logan continuou, seu tom quase conversacional. Diga-me, você faz um hábito de agredir jovens mulheres em público? Ou é isto reservado apenas para aqueles que não podem revidar? Ele inclinou sua cabeça. Eu pergunto porque eu estou curioso se eu deveria ter meus guardas escoltá-la para fora agora ou simplesmente assegurar você nunca recebe outra convite de palácio. Eu estou inclinando-me para ambos. Lady Rhea abriu sua boca,
mas nenhuma palavra saiu. Cada olho na sala estava sobre ela agora, e não com simpatia. Logan não esperou por sua resposta. Ele virou-se de volta para Michelle, e sua expressão mudou, suavizou-se em algo que fez seu coração gaguejar. Ele desafivelou sua capa com deliberada precisão, pesada lã preta forrada com prata, e aproximou-se o suficiente que ela podia cheirar pinho, fumaça e algo mais escuro, algo que fez seu pulso saltar. Ele varreu a capa em torno de seus ombros, envolvendo-a em calor e caro tecido, cobrindo cada polegada de vestido arruinado e pele exposta. Suas mãos demoraram por apenas um momento em seus ombros, e ela sentiu o calor delas através da lã. Minha senhora, ele disse, sua voz baixa e significou apenas para ela. Você andaria comigo? Antes nós continuamos. Por favor, tire 2 segundos para curtir este vídeo. Ele me diz, você quer mais histórias como esta? A voz de Michelle tinha abandonado-a inteiramente. Ela conseguiu um aceno. Logan ofereceu seu braço, e quando ela o pegou, ela sentiu a sólida força dele, o poder contido na maneira ele moveu-se. Ele a conduziu através do silencioso salão de baile, passou a figura congelada da Lady Rhea, passou os nobres boquiabertos e para fora no fresco ar noturno do terraço. Apenas quando as portas fecharam atrás deles, Michelle lembrou como respirar. O terraço dava para os jardins do palácio, luar tornando as cercas vivas a paradas prateadas. Michelle estava no corrimão de pedra, a capa de Logan pesada em seus ombros, e tentou processar o que tinha acabado de acontecer. O rei Alfa tinha humilhado sua madrasta na frente de a inteira corte por ela. Eu estou arrependida, ela disse finalmente, porque ela não sabia o que mais dizer. Você não tinha que... Não. A voz de Logan era quieta, mas firme. Ele estava ao lado dela perto o suficiente que ela podia sentir o calor irradiando dele no fresco ar noturno. Não se desculpe por sua crueldade. Michelle olhou para ele propriamente pela primeira vez. Ele era mais alto do que ela tinha percebido. Ombros largos debaixo seu casaco formal. Mas foi seu rosto que a capturou. Ângulos afiados, suavizados por o luar. Aquela cicatriz através sua sobrancelha, dando-lhe uma beira de perigo. Ele parecia que podia rasgar alguém em pedaços com suas mãos nuas. Contudo, ele a envolveu em sua capa com uma gentileza que fez seu peito doer. Por que você me ajudou? A pergunta escorregou para fora antes ela podia parar isto. Logan virou-se para encará-la totalmente, e a intensidade em seu olhar fez sua respiração prender. Eu tenho estado observando você toda a noite de pé contra aquela parede como você estava tentando desaparecer dentro dela. E eu continuei pensando. Ele pausou, algo tremeluzindo através seu rosto. Eu continuei pensando que alguém que fica tão parado, tão cuidadoso, aprendeu a fazer a si mesma pequena para sobreviver. E então eu vi por quê. As palavras assentaram entre eles, desconfortavelmente precisas. Michelle sentiu-se exposta de uma maneira que tinha nada a ver com seu vestido arruinado. Sua madrasta é Lady Rhea Harrow, Logan disse. Esposa de o falecido General Harrow. Você sabe sobre meu pai. Claro, ele sim. Todo mundo sabia sobre seu pai. O general que liderou um inteiro batalhão para o abate, que morreu em desgraça deixando dívidas e ruína para trás. Eu sei o que as pessoas dizem sobre ele. A voz de Logan era cuidadosa. Eu também sei que histórias não são sempre verdadeiras. Algo na maneira ele disse isto fez Michelle olhar para ele bruscamente. Mas antes ela podia perguntar o que ele queria dizer, Logan continuou. Eu tenho uma proposição para você, Michelle. O som de seu nome em sua boca fez algo perigoso para seu pulso. Fique em o palácio como minha convidada. Ela o encarou. Eu não entendo. Você não tem que. Sua boca curvou-se em algo que não era bem um sorriso. Não ainda. Mas eu prometo você estará segura aqui, protegida, e você não terá que voltar para aquela casa esta noite ou qualquer noite depois.
Michelle sabia que, fora de contos de fadas, reis não ofereciam um santuário a garotas cujos pais tinham traído a coroa. Por que você faria isto? Logan aproximou-se e as costas de Michelle pressionaram contra o corrimão. Ele não a tocou, mas ela sentiu a proximidade dele como uma coisa física, consciência estalando entre eles como relâmpago antes de uma tempestade. Porque eu preciso sua ajuda, ele disse quietamente. E porque quando eu vi você de pé naquele salão de baile com seu vestido rasgado e seu queixo erguido, recusando-se a dar a ela a satisfação de suas lágrimas, eu pensei a alguém que vale a pena conhecer. O coração de Michelle estava fazendo algo errático em seu peito. Ela deveria dizer não. Apenas agradecê-lo educadamente e partir de o que quer que isto fosse. Porque homens como Logan não ajudavam pessoas sem razão. E ficar enredada com o Rei Alpha só traria mais problema para seu já arruinado nome. Mas então ela pensou em voltar para a casa da Lady Rhea. De o pequeno quarto ela tinha sido relegada a depois seu pai morreu, mal maior que um armário. De as 1000 pequenas crueldades que compunham seus dias. A maneira sua madrasta assegurava a ela nunca esquecia. Ela estava lá em sofrimento, um fardo, um lembrete de dívidas não pagas. Ela pensou em sua falecida mãe, que gastou seu último suspiro sussurrando: "Seja corajosa, pequena estrela." Mesmo enquanto febre a tomou em a jovem idade de 24. Sim, Michelle disse, e assistiu algo brilhar nos olhos de Logan, que parecia quase como alívio. Eu vou ficar. O quarto do palácio que eles deram a ela era maior que seu inteiro andar na mansão da Lady Rhea. Michelle estava no centro disto, virando lentamente, absorvendo a cama de 4 postes com suas cortinas azul profundo, a escrivaninha pela janela, o guarda-roupa que provavelmente custou mais que tudo ela possuía. Uma serva tinha trazido ela aqui, uma mulher de rosto gentil chamada Iris, que tinha ajudado-a a sair do vestido arruinado e em uma camisola que sussurrou contra sua pele mais fina que qualquer coisa Michelle tinha já usado. Agora ela estava sozinha, a capa de Logan dobrada cuidadosamente na cadeira. E ela não podia parar de tocar coisas. A madeira lisa do poste da cama, o tapete grosso sob seus pés descalços, o vidro da janela que dava para os jardins iluminados pela lua. Ela tinha estado vivendo em uma gaiola tão longo, ela tinha esquecido como o espaço se sentia. Sono não veio facilmente. Ela deitou na enorme cama, encarando o dossel acima, e tentou entender o que tinha acontecido. A proposição de Logan tocou em repetição em sua mente. Eu preciso sua ajuda. Ajuda com o quê? E por que ela de todas as pessoas? Ela pensou na maneira ele tinha olhado para ela no terraço, aquela intensidade em seus olhos cinza tempestade, a maneira suas mãos tinham sentido em seus ombros quando ele envolveu a capa ao redor dela, quente e sólida e cuidadosa, como ela fosse algo que podia quebrar ou algo que valia a pena proteger. Michelle adormeceu com aquele pensamento, e pela primeira vez em 3 anos, ela não sonhou com o funeral de seu pai. Manhã veio com uma batida na porta. Iris entrou com uma bandeja de café da manhã, mais comida do que Michelle geralmente comia em um dia, e uma braçada de vestidos. Sua Majestade solicitou estes sejam trazidos a você, Iris disse, deitando-os através da cama. Eles eram bonitos, cada um mais requintado que o último, em tons de esmeralda profunda e azul meia-noite e rico borgonha. Ele disse: "Você é para escolher o que você quiser e encontrá-lo na biblioteca depois do café da manhã." A mão de Michelle tremeu ligeiramente enquanto ela tocou a seda borgonha. Era a cor de vinho, de sangue, de confiança ela não possuía. Ele não deveria ter. "Entre você e eu, senhorita," Iris disse com um sorriso conspiratório. "Sua Majestade não faz coisas ele não deveria. Se ele tinha estes enviados para você, é porque ele queria. Agora coma antes, fica frio, e eu vou te ajudar a vestir." A biblioteca estava na ala leste, Iris explicou enquanto ela laçou Michelle em um vestido borgonha.
Ele serviu perfeitamente, abraçando suas curvas antes de fluir em suaves dobras para o chão. Iris prendeu o cabelo escuro de Michelle para cima, deixando algumas mechas para emoldurar seu rosto. E quando Michelle olhou no espelho, ela mal reconheceu a si mesma. Ela parecia que ela pertencia aqui. Aquele pensamento era perigoso. A biblioteca era enorme. 2 andares de livros subindo em direção a um teto pintado que retratava a fundação do reino. Logan estava ao lado de uma das altas janelas. Luz da manhã tornando seu cabelo escuro bronze. Ele trocou seu casaco formal por algo mais simples. Isso o fez parecer mais jovem, mais acessível. Então ele virou-se e a viu, e Michelle assistiu algo como fome brilhar em seus olhos. Seu olhar varreu sobre ela uma vez, deliberado, e ela sentiu-se subitamente, agudamente ciente de cada lugar. A seda tocou sua pele, de a maneira suas mãos flexionaram em seus lados, como ele estava contendo-se de alcançá-la. Você parece, ele parou, limpou sua garganta. O vestido te serve. Obrigada por ele, e pelo quarto, e pela noite passada. Suas palavras saíram em um rompante. Eu não sei como pagar. Eu não quero pagamento. Logan cruzou para ela e Michelle encontrou-se rastreando seus movimentos como presa observando um predador. Exceto em vez de sentir medo, ela sentiu-se acordada. Eu quero sua confiança, Michelle, que eu sei eu não ganhei ainda. Ele gesticulou para uma mesa pela janela onde alguém tinha posto papéis, diários, mapas. Venha, deixe-me explicar por que você está realmente aqui. Michelle aproximou-se lentamente, seus olhos pegando nos documentos espalhados através da mesa, relatórios militares, manifestos de suprimentos, e ali, parcialmente escondido sob um mapa, sua respiração prendeu. É esta a caligrafia de seu pai? Sim. Logan pegou um dos diários, encadernado em couro e gasto nas bordas. Eu os tenho em minha posse por 2 anos, desde pouco depois seu pai morreu. A mão de Michelle foi para sua garganta. Como? Seu pai os enviou para mim 3 dias antes da batalha que o matou. A voz de Logan era quieta, junto com uma carta dizendo que se algo acontecesse a ele, eu deveria manter estes seguros até o tempo fosse certo. O mundo inclinou-se. Michelle alcançou a borda da mesa, estudando a si mesma. Meu pai enviou a você seus diários. Não todos eles, apenas estes 3. Logan nos pôs cuidadosamente. Eles são codificados. Eu tive minhas melhores pessoas tentando decifrá-los por 2 anos com limitado sucesso. Mas noite passada, quando eu vi você, ele pausou. Eu lembrei algo seu pai escreveu em sua carta. Ele disse que a única pessoa que podia verdadeiramente entender seu trabalho era a que o conhecia melhor, sua filha. Michelle encarou os diários. Ela os reconheceu. Tinha visto seu pai escrevendo em similares incontáveis vezes, curvado sobre sua escrivaninha no escritório, sua testa franzida em concentração. Ele tinha sempre sido particular sobre suas notas, meticuloso ao ponto de obsessão. Por que eles são codificados? Mas mesmo enquanto ela perguntava, pedaços estavam clicando juntos em sua mente. Ele estava rastreando algo. Algo perigoso que ele não podia arriscar ninguém mais lendo isto. Isso é o que eu acredito. Logan aproximou-se e Michelle pegou aquele cheiro de novo. Pinho, fumaça e algo unicamente ele. E eu penso o que quer que ele descobriu o matou. Não negligência no campo de batalha, mas assassinato. Deliberado e calculado. As palavras deveriam tê-la chocado. Em vez disso, elas assentaram no lugar como uma chave em uma fechadura, abrindo portas. Michelle não tinha conhecido. Estavam fechadas porque ela nunca bem acreditou, tinha ela, que seu pai, cuidadoso, estratégico, brilhante, tinha simplesmente feito um erro catastrófico. Que o homem que ensinou-a a jogar xadrez aos 6, que sempre pensou 3 jogadas à frente, tinha liderado seus homens para uma armadilha através de pura estupidez. Eu penso que alguém o queria morto e usou aquela batalha para fazer isto. A mandíbula de Logan apertou. E eu penso que aquele mesmo alguém está agora me mirando.
Houve 3 tentativas em minha vida nos últimos 6 meses. Linhas de suprimento sabotadas, planos de batalha vazados para nossos inimigos. Alguém em meu reino está me traindo. E eu acredito que seu pai sabia quem era. Michelle olhou para os diários, a caligrafia apertada de seu pai nadando diante seus olhos. E você pensa, eu posso decodificar estes? Eu penso que você é a única que pode. A mão de Logan veio para repousar sobre a mesa ao lado da dela. Não exatamente tocando. Mas eu não vou forçar você. Se você quiser partir, eu vou entender. Isto é perigoso, Michelle. Quem quer que matou seu pai não hesitará em fazer o mesmo a qualquer um que se aproxima demais da verdade. A coisa inteligente, a coisa segura seria agradecê-lo por sua bondade e desaparecer na obscuridade em algum lugar longe de intriga da corte e generais assassinados e reis alfa com segredos em seus olhos. Mas Michelle tinha já passado 3 anos sendo pequena e assustada e impotente de acreditar que seu pai tinha morrido um fracasso, que seu nome seria para sempre sinônimo de desgraça. Sua falecida mãe costumava dizer que família era uma promessa que você mantinha mesmo depois da morte, que proteger os nomes uns dos outros, a verdade uns dos outros importava mais que proteger a si mesma. Michelle tinha sido muito jovem para proteger seu pai quando importava. Mas talvez ela não fosse muito jovem anymore. Onde nós começamos? Ela perguntou. O sorriso que cruzou o rosto de Logan foi como o nascer do sol rompendo nuvens de tempestade. Aqui. Eles trabalharam pela manhã e pela tarde. Michelle derramando sobre os diários de seu pai, enquanto Logan trouxe a ela relatórios militares, referenciando cruzadamente datas e nomes. O código não era complexo uma vez Michelle entendeu o padrão. Seu pai tinha usado uma simples cifra de substituição baseada em notação de xadrez, o jogo que ele tinha ensinado a ela desde a infância. Mas os conteúdos fizeram seu sangue correr frio. Ele estava rastreando alguém na corte, Michelle disse, seu dedo traçando uma passagem que ela tinha acabado de decodificar. Alguém com acesso à inteligência militar. Alguém perto o suficiente da coroa para saber movimentos de tropas antes eles acontecessem. Logan inclinou-se sobre seu ombro, perto o suficiente que ela podia sentir seu hálito contra seu pescoço. A proximidade deveria ter sido distrativa. Em vez disso, sentiu-se natural, como eles tinham estado trabalhando lado a lado por anos em vez de horas. Ele os nomeia? Não diretamente, mas olhe. Michelle virou para trás várias páginas. Ele usa um símbolo aqui e novamente aqui, sempre em referência a alguém que ele chama a Serpente. Alguém que tem estado passando informação para os territórios nordianos por pelo menos 5 anos. 5 anos. A voz de Logan ficou dura. Isso antecede os conflitos de fronteira. Esta pessoa não estava apenas traindo inteligência militar. Eles estavam ajudando a orquestrar a guerra. Michelle continuou lendo. As palavras de seu pai pintando um quadro de investigação paciente, de meses passados rastreando padrões e conexões. Ele tinha estado construindo um caso cuidadoso e metódico, chegando perto de identificar o traidor. Muito perto. A última entrada é 2 dias antes ele morreu, Michelle disse quietamente. Ela tinha encontrado na página final a caligrafia de seu pai mais apressada que o usual, quase frenética. Ele diz, eu sei quem você é agora, a serpente mais próxima de casa. Eu terei prova dentro da semana. Silêncio esticou-se entre eles. Logan endireitou-se, sua mão vindo para repousar no ombro de Michelle, um gesto de conforto que enviou calor irradiando através seu inteiro corpo. Ele nunca teve a chance de encontrar aquela prova. Logan disse, alguém se certificou disto. Quem está em seu círculo íntimo? Michelle virou em sua cadeira para olhar para ele. Quem teria tido acesso à mesma informação que meu pai teve? A expressão de Logan era sombria. Lord Chanceler Dorian, mestre de moeda Benedict, meu chefe de inteligência militar, comandante Saurin.
E ele pausou, e Lady Rhea Harrow, que serviu como uma conselheira para meu pai, e continuou naquele papel até 6 meses atrás. O nome atingiu Michelle como um golpe físico. Minha madrasta. Ela tinha acesso a tudo. Estava presente em cada conselho militar, cada reunião estratégica. A mão de Logan apertou em seu ombro. Eu a removi de sua posição quando os vazamentos começaram a escalar. Disse a ela que era uma reestruturação, nada pessoal. Ela não levou isto bem. A mente de Michelle estava correndo. Lady Rhea sempre tão preocupada com status e poder. Lady Rhea, que tinha casado com o pai de Michelle quando ele estava no auge de sua carreira. Lady Rhea, que tinha sido tão rápida para distanciar-se de sua desgraça depois sua morte, interpretando a viúva injustiçada com facilidade praticada. Ela teria sabido meu pai estava investigando. Michelle disse lentamente. Se ela fosse a traidora, ela teria visto ele se aproximando. E ela teria tido os meios para assegurar ele nunca expôs. Logan agachou-se para que eles estivessem ao nível dos olhos, suas mãos deslizando de seu ombro para segurar seu rosto com uma gentileza que fez sua respiração prender. Michelle, se isto é verdade, se sua madrasta foi responsável pela morte de seu pai, então você estando aqui ajudando-me a decodificar estes diários, te coloca em grave perigo. Medo vivia em algum lugar abaixo suas costelas, enrolado apertado. Mas olhando nos olhos de Logan, sentindo a deliberada gentileza de suas mãos como ela podia quebrar, tudo ela podia pensar era que ela tinha passado 3 anos na casa daquela mulher, tinha esfregado seus chãos, tinha agradecido a ela pelo privilégio de um quarto mal maior que um armário. O assassino de seu pai tinha feito Michelle grata por migalhas. A fúria que subiu em seu peito não era quente, era gelada e afiada como diamante. Bom, deixe-a vir, Michelle disse. Os olhos de Logan escureceram com algo que parecia orgulho ou fome. Ou ambos. Eu sabia, ele disse com um sorriso puxando seus lábios. Sabia você tinha dentes sob toda aquela cuidadosa polidez. Nós acabamos de nos conhecer ontem, Michelle conseguiu, embora seu pulso tinha subido 1 ponto. Eu sei. Seu polegar traçou sua maçã do rosto, deslizou mais baixo para a dobradiça de sua mandíbula. O toque era leve o suficiente para ser acidental. Não muda o fato que você é a pessoa mais perigosa que eu conheci em anos. O ar ficou denso e próximo. Michelle podia sentir seu batimento cardíaco em sua garganta. E de a maneira o olhar de Logan fixou-se ali, intento, ciente, ele podia ouvir isto também. Podia provavelmente sentir tudo, a pausa em sua respiração, a maneira seu corpo balançou ligeiramente em direção ao dele. Então uma batida quebrou qualquer feitiço eles tinham estado sob, e Logan puxou para trás com visível esforço, sua mão caindo para longe. Entre, ele chamou, e Michelle lamentou a perda de seu toque com uma intensidade que deveria tê-la alarmado. Iris entrou com um serviço de chá, e atrás dela, um homem alto em traje militar. Sua Majestade, comandante Saurin, solicita uma audiência. O homem deu um passo à frente, mais velho que Logan por uma década, com cabelo cinza-ferro e uma cicatriz que corria de sua têmpora para sua mandíbula. Seus olhos foram para Michelle, avaliando antes de retornar a Logan. Sua Majestade, eu desculpo-me pela interrupção, mas houve outro incidente. O inteiro comportamento de Logan mudou. A suavidade que tinha estado ali momentos atrás, desaparecendo atrás de uma máscara de autoridade. Que tipo de incidente? O comboio de suprimentos do norte foi atacado 3 dias atrás, o que carregava provisões de inverno para as guarnições de fronteira. A mandíbula de Saurin apertou. O mesmo comboio cuja rota foi discutida no Conselho Militar semana passada. Ninguém fora daquele conselho deveria ter sabido qual estrada eles tomariam. Michelle assistiu o rosto de Logan endurecer em algo que lembrou-a porque as pessoas o chamavam o Rei Alfa. Não havia nada gentil sobre ele agora. Ele era a cada polegada o governante guerreiro.
Perigoso e mal contido. Quantos mortos? 15. Outros 20 feridos. A voz de Sorin era cortada. Eles sabiam exatamente onde nos atingir. Exatamente quando estaríamos mais vulneráveis. Esta era a inteligência precisa, Sua Majestade, alguém lhes disse. Os olhos de Michel caíram para os diários espalhados através da mesa. A serpente mais próxima de casa. Dobre a guarda em todas as linhas de suprimento restantes, Logan ordenou. Eu quero novas rotas planejadas para cada comboio, e apenas você e eu sabemos quais rotas são reais. Todo mundo mais recebe falsa informação, incluindo o Lord Chancellor, incluindo todo mundo. A voz de Logan era aço. Se temos um traidor no conselho, eu os quero isolados, não mais vazamentos. Saurin assentiu e retirou-se, mas não antes seu olhar tremeluziu mais uma vez para Michel, curiosidade evidente em sua expressão. Quando a porta fechou, Logan soltou um fôlego. Isto está escalando. Quem quer que está fazendo isto está ficando mais ousado ou mais desesperado. Michel estava de pé, movendo-se para a janela. Se Lady Ria sabe estou aqui, sabe estou ajudando você a decodificar os diários de meu pai. Ela tem que perceber, estamos chegando perto de expô-la. Então nós precisamos mover mais rápido. Logan ajuntou na janela, e quando Michelle olhou para ele, ela viu o peso que ele carregava, a responsabilidade de um reino, o fardo de cada vida perdida para esta guerra escondida. Mas eu não vou arriscar você, Michelle, se isto fica muito perigoso. Já é perigoso. Ela virou-se para encará-lo totalmente. E eu não estou partindo. Meu pai morreu tentando expor este traidor. Eu não vou deixar isso ser por nada. Logan olhou para ela como ele estava vendo alguém inteiramente nova. Você tem certeza? Eu nunca estive mais certa de qualquer coisa. A verdade era Michelle tinha passado os anos depois da morte de seu pai flutuando pela vida como um fantasma, sobrevivendo, mas não vivendo. Mas de pé aqui com os diários de seu pai, espalhados diante dela, e a presença firme de Logan em suas costas. Algo há muito dormente agitou-se para a vida. Não esperança, algo com bordas mais afiadas. Mesmo se isso a matasse, ela estava feita de ser um fantasma em sua própria vida. Então nós trabalhamos juntos, Logan disse, e estendeu sua mão. Michelle a pegou, e o contato faiscou através dela como um pavio aceso. Sua mão era quente, calejada, e quando seus dedos fecharam-se em torno dos dela, ela esqueceu como respirar propriamente. Uma parceria, ela disse a si mesma. Uma aliança. Mas a maneira ele estava olhando para ela, a maneira seu polegar traçou um lento círculo contra sua palma antes ele soltou, isso sentiu-se como mais que uma aliança. Algo muito mais perigoso. Eles caíram em um ritmo sobre os seguintes dias. Manhãs na biblioteca, trabalhando através dos diários de seu pai, lentamente construindo um quadro da conspiração que o tinha matado. Tardes Logan seria chamado para suas obrigações, conselhos e petições, e as infinitas demandas de governar, e Michelle continuaria decodificando sozinha, fazendo notas referenciando cruzadamente. Noites ele a encontraria de novo, e eles andariam no palácio, jardins enquanto o sol se punha, ostensivamente discutindo suas descobertas, mas mais frequentemente simplesmente conversando. Michelle aprendeu que Logan tinha se tornado rei aos 19 quando seu pai morreu. Subitamente que ele nunca tinha querido o trono, mas o tinha tomado porque o dever exigia isto. Que ele tinha uma irmã que morreu jovem, e a dor disto ainda o assombrava. Logan, por sua vez, extraiu histórias de Michelle que ela tinha nunca contado a ninguém sobre seu pai, quem ele tinha sido antes. A desgraça tinha reescrito sua memória sobre sua mãe, que morreu quando Michelle tinha 8 anos, deixando-a com apenas fragmentadas memórias de calor e riso sobre a solidão de viver na casa da Lady Ria, sendo tolerada, mas nunca desejada. Você merecia melhor. Logan disse uma noite enquanto eles estavam sentados pela fonte no coração do jardim. A água brilhou na luz moribunda,
e seu perfil era todo ângulos afiados e sombras. Eu sobrevivi. Isso é o que importa. Não, ele virou-se para olhar para ela, e a intensidade em seu olhar fez sua respiração prender. Você fez mais que sobreviver. Você permaneceu gentil. Isso leva força que a maioria das pessoas não tem. Michelle não sabia o que dizer a isso. Então, em vez disso, ela fez o que ela tinha estado querendo fazer por dias. Ela alcançou e traçou a cicatriz através sua sobrancelha com um gentil dedo. Logan ficou muito parado. Como você conseguiu isto? Ela perguntou suavemente. Uma briga quando eu tinha 16. Outro garoto disse algo sobre minha irmã. Sua voz era áspera. Eu quebrei seu nariz. Ele acertou um bom golpe antes de eu o fazer. Você a defendeu. Ela estava já morta, mas eu não podia deixar isto ir. Sua mão subiu para pegar a dela, segurando-a contra seu rosto. Às vezes eu me pergunto se é tudo que eu sei fazer. Lutar. Defender. É para o que eu fui criado. Há mais em você do que isso. Michelle podia sentir seu pulso sob suas pontas dos dedos, firme e forte. Você é gentil quando você não tem que ser. Você me deu santuário quando você podia ter simplesmente partido. Você podia ter enviado suas pessoas para decodificar os diários de meu pai. Mas você me envolveu porque você sabia. Eu queria ser parte disto. Eu envolvi você porque eu queria você perto de mim. A confissão pairou entre eles, crua e honesta. O coração de Michelle estava batendo tão forte. Ela estava certa, ele podia ouvir isto. Ele provavelmente podia ouvir isto com aqueles sentidos de lobo que ela continuava esquecendo. Ela tinha estado pensando sobre isto. Essa era a vergonhosa verdade que ela tinha estado tentando não examinar muito de perto. Deitada acordada no escuro, ela tinha reencenado cada toque. Suas mãos firmando seu cotovelo, seus dedos roçando os dela quando ele passou seus documentos. A maneira ele tinha ajustado sua capa em torno de seus ombros naquela primeira noite, como ela fosse algo precioso. Ela tinha imaginado como seria se ele a tocasse sem uma desculpa. Se ele a puxasse para perto e a beijasse como ele tinha estado pensando sobre isto também. Então ela sentiu-se culpada por querer isto. Por querer ele quando o assassino de seu pai estava ainda respirando. Quando ela deveria estar focada em justiça, não na maneira a boca de Logan curvava-se quando ele olhava para ela. Logan, eu sei isto é rápido. Ele moveu-se para mais perto, sua mão livre subindo para segurar seu rosto. Eu sei nós mal nos conhecemos, mas Michelle, quando eu olho para você, quando eu estou com você, ele parou, procurando por palavras. Eu sinto como eu posso respirar pela primeira vez em anos. A dor em seu peito floresceu. Ela tinha muito esquecido como se sentia ser vista como algo diferente de um fardo, um inconveniente, um caso de caridade para ser suportado. Eu estou aterrorizada, ela admitiu, e sua voz rachou. Que você vai acordar um dia e perceber eu não sou? Que eu sou apenas alguma garota cujo pai morreu mal, que não sabe como ser qualquer coisa exceto pequena e quieta. E pare. O comando em sua voz a fez calar-se. Michelle, você é brilhante e corajosa e tão maldita forte. Isso me faz doer te vendo fingir você não é. Um som escapou sua garganta. Meio riso, meio soluço. Eu não sei como querer isto. Ela sussurrou. Não sei como deixar-me ter algo bom sem esperar que seja tirado. O polegar de Logan pegou a lágrima que tinha escapado por sua bochecha. Então deixe-me te ensinar. Ele disse quietamente. Deixe-me provar que eu não estou indo a lugar nenhum. Michelle olhou para ele na tensão em seus ombros. A maneira sua mão tremeu ligeiramente contra seu rosto. O desejo nu em seus olhos que ele não estava nem tentando esconder mais. Ele estava segurando a si mesmo, esperando por sua permissão, dando a ela a escolha. Mesmo que ela podia ver o quanto isso lhe custava. Beije-me, ela sussurrou. Por favor, antes eu perca minha coragem. Os olhos de Logan escureceram.
E então sua boca estava na dela, e o inteiro mundo de Michelle estreitou-se para o ponto de contato. Ele beijou como ele fazia tudo com completo foco, com intensidade que roubou sua respiração. Suas mãos deslizaram em seu cabelo, inclinando sua cabeça para aprofundar o beijo, e Michelle pressionou mais perto, seus dedos enrolando em sua camisa. Não era nada como os beijos de perseguição que ela tinha recebido de pretendentes esperançosos antes da desgraça de seu pai. Este era calor e fome, e algo quase desesperado, como Logan estava tentando memorizá-la com sua boca. Quando ele finalmente puxou para trás, eles estavam ambos respirando forte. Eu tenho querido fazer isso desde que eu vi você naquele terraço, ele disse contra seus lábios. Você deveria ter feito isso mais cedo. Seu riso foi baixo e áspero. Nós deveríamos ir para dentro antes eu faça algo desaconselhável nos jardins do palácio. O corpo de Michelle estava cantando com consciência, com desejo. E se eu quiser, você faça algo desaconselhável? A expressão de Logan ficou derretida. Michelle, eu sei, nós deveríamos ser cautelosos. Ela puxou para trás o suficiente para encontrar seus olhos. Mas se há uma coisa que eu estou aprendendo, é que a vida é incerta. Amanhã não é garantido, e eu não quero desperdiçar qualquer tempo nós temos sendo cuidadosos. Por um longo momento, Logan apenas olhou para ela, conflito claro em seu rosto. Então ele levantou-se e ofereceu sua mão. Venha comigo. Ele a conduziu através dos corredores do palácio, não para o quarto dela ou o dele, mas para uma torre na ala leste, por degraus de pedra gastos lisos por séculos de pés, até eles emergirem em um parapeito que dava para o inteiro reino. A cidade espalhada abaixo deles, luzes começando a piscar enquanto escuridão caía, e além disso, a floresta esticada em direção a montanhas roxas na distância. Isto é onde eu venho quando eu preciso lembrar por que eu faço isto, Logan disse, encostado contra a parede de pedra. Todas aquelas pessoas lá embaixo indo sobre suas vidas, apaixonando-se, lutando, cometendo erros, sendo humanos, eles dependem de mim para mantê-los seguros e ele parou. Às vezes o peso disto parece esmagador. Michelle moveu-se para ficar ao lado dele perto o suficiente que seus ombros tocaram. Você não tem que carregar isto sozinho. Não eu. Ele olhou para ela. Eu sou o rei Alfa. Sozinho é o que eu sou. Não mais. Ela alcançou sua mão, enlaçando seus dedos juntos. Estou aqui, e eu não estou indo a lugar nenhum também. Logan trouxe suas mãos unidas para seus lábios, pressionando um beijo em seus nós dos dedos, que sentiu-se como uma promessa. Você me aterroriza. Você sabe isto. O que quer que isto é entre nós, Shem, é a coisa mais perigosa que eu já fiz. Mais perigoso que caçar traidores infinitamente. Sua voz era áspera com honestidade, porque eu podia perder você, e eu já perdi o suficiente. Michelle entendeu. Ela tinha perdido o suficiente também. Sua mãe, seu pai, 3 anos de sua vida para a crueldade da Lady Rhea. O pensamento de abrir-se para mais perda, mais dor, deveria tê-la enviado correndo. Mas olhando para Logan, sentindo o sólido calor de sua mão na dela, tudo ela queria era mover-se para mais perto. Então eu acho nós teremos que nos certificar nós ambos sobrevivemos, ela disse. Logan puxou-a para seus braços, e Michelle foi voluntariamente, aconchegando seu rosto contra seu peito. Ela podia ouvir seu batimento cardíaco, forte e firme, sentir o subir e descer de sua respiração. Eles ficaram assim enquanto as estrelas saíram. 2 pessoas que tinham encontrado uma a outra na escuridão, nenhuma bem pronta para soltar. A manhã seguinte trouxe outro avanço nos diários. Michelle tinha estado trabalhando através de uma particularmente densa seção de texto codificado quando o padrão finalmente clicou. Seu pai tinha estado rastreando transações financeiras, grandes somas de dinheiro movendo-se através de contas conectadas a alguém na corte. Olhe para isto, ela disse quando Logan chegou à biblioteca. Meu pai rastreou pagamentos indo de volta 7 anos, todos para a mesma fonte,
uma casa mercante nos territórios nordianos. Alguém na corte estava sendo pago para vazar informação. Logan estudou as páginas, sua expressão escurecendo. Você pode rastrear quem estava recebendo os pagamentos? Não diretamente, mas olhe para o tempo. Michelle apontou para uma série de datas. Cada pagamento corresponde a uma grande decisão militar. Este aqui, 2 semanas antes da Batalha do Passo de Thornwood. Este logo depois as negociações do Tratado de Paz desmoronaram. Alguém estava sendo pago para assegurar as negociações falharam. A mandíbula de Logan apertou para manter a guerra indo. E o dedo de Michelle apairou sobre a entrada final, datada 3 dias antes da morte de seu pai. Este é o maior pagamento ainda. E meu pai escreveu uma palavra ao lado dela. Confirmou ele tinha identificado o traidor e eles o mataram por isto. A voz de Michelle era firme, mas suas mãos tremeram. A mão de Logan cobriu a dela. Nós vamos provar isto. Nós vamos expô-la, Michelle. Seu pai terá justiça. Não é apenas sobre justiça. Ela olhou para ele. É sobre parando-a antes ela te mate também. O pensamento tinha estado circulando a mente de Michelle por dias agora, crescendo mais afiado cada vez. Enquanto Logan cavava mais fundo, cada instinto que ela tinha estava gritando que a história estava prestes a repetir-se. Seu pai tinha chegado perto da verdade. Seu pai tinha morrido. Logan estava chegando perto da verdade. E Michelle estava andando por aí com esta certeza doentia que ela estava prestes a assistir acontecer de novo. Ia perder alguém mais, ela se importava, porque ela tinha sido muito fraca para parar isto. A protetividade em sua voz fez a expressão de Logan suavizar. Você está preocupada comigo? Eu estou aterrorizada por você. A admissão veio mais fácil do que deveria ter. Logan, se algo acontecesse a você... Ele a beijou antes ela podia terminar, feroz e desesperado, sua boca reivindicando a dela como ele podia beijar para longe seu medo. Sua mão deslizou em seu cabelo, dedos emaranhando na nuca de seu pescoço. E quando sua língua varreu contra a costura de seus lábios, Michelle abriu-se para ele sem pensar. O beijo aprofundou-se, virou-se buscando. Ele provou como desespero e promessa, e ela sentiu a si mesma derretendo nele, suas mãos cerrando o punho em sua camisa, seu corpo arqueando-se mais perto. Sua língua acariciou contra a dela, lenta e deliberada agora, e a intimidade disto fez seu peito doer quase tanto quanto fez calor enrolar baixo em sua barriga. Quando ele finalmente puxou para trás, eles estavam ambos respirando forte, sua testa pressionada à dela. Seu polegar traçou seu lábio inferior inchado de beijo e seus olhos tinham ficado escuros. Nada vai acontecer comigo. Ele sussurrou contra sua boca. Não com você guardando minhas costas. Michelle queria acreditar nele, mas aquela tarde tudo mudou. Ela estava na biblioteca sozinha, Logan tendo sido chamado para uma reunião de conselho de emergência quando Iris veio correndo, seu rosto pálido. Senhorita, você precisa vir rapidamente. Houve um acidente. O coração de Michelle parou. Que tipo de acidente? Sua Majestade. Ele estava revisando as fortificações da parede leste quando parte do andaime colapsou. Iris estava já puxando Michelle em direção à porta. Eles o levaram para seus aposentos. Os curandeiros estão com ele. A caminhada para os quartos de Logan foi a mais longa da vida de Michelle. Iris a conduziu através de corredores que pareciam esticar para sempre. Passou guardas cujas expressões eram sombrias, até finalmente eles alcançaram a ala real. A porta de Logan era guardada pelo comandante Saurin, que olhou para cima bruscamente em sua aproximação. Senhorita Harrow, os curandeiros disseram sem visitantes. Deixe-a passar. Veio a voz de Logan de dentro, forçada mas viva. E Michelle podia ter chorado de alívio. Saurin deu um passo para o lado e Michelle entrou para encontrar Logan sentado na borda de sua cama, sua camisa descartada
enquanto um curandeiro enfaixava suas costelas. Seu rosto estava arranhado, hematomas já formando-se ao longo sua mandíbula, mas ele estava respirando. Você está ferido. Michelle cruzou para ele antes ela podia pensar melhor disto. Suas mãos pairando sobre suas feridas, com medo de tocar e causar mais dor. Eu estou bem. Logan pegou uma de suas mãos, pressionando-a contra sua bochecha ilesa. Costelas machucadas, alguns arranhões. Eu já tive pior. O andaime não deveria ter colapsado. O curandeiro disse sombriamente, amarrando a bandagem. Aquela sessão foi inspecionada apenas ontem. Alguém adulterou os suportes. As palavras pairaram no ar como uma sentença de morte. Michelle sentiu a mão de Logan apertar na dela. Quão certo você está? Logan perguntou. Os suportes foram cortados 3/4 através, então disfarçados. Era destinado a parecer um acidente, mas foi deliberado. O curandeiro levantou-se recolhendo seus suprimentos. Depois o curandeiro partiu. Michelle afundou-se na cama ao lado de Logan, cuidadosa para não sacudi-lo. Suas mãos estavam tremendo. A realidade de quão perto ela tinha chegado de perdê-lo, assentando como gelo em seu peito. Isto é por causa dos diários, ela disse. Porque estamos chegando perto. Provavelmente. Logan mudou para encará-la, estremecendo com o movimento. O que significa que estamos certos. O traidor está se sentindo encurralado. Logan, você podia ter morrido. Sua voz rachou apesar seus melhores esforços. Se o andaime tivesse colapsado diferentemente se você tivesse estado de pé, um pé para a esquerda. Ele a puxou contra ele, seus braços vindo em torno dela apesar da óbvia dor que causou. Mas eu não. Eu estou bem aqui. Michelle enterrou seu rosto em seu pescoço, respirando ele, pinho e fumaça e o gosto de cobre de sangue. Ela o tinha conhecido menos de uma semana. Não deveria ser possível sentir isto tão profundamente por alguém em tão pouco tempo. Mas o pensamento de um mundo sem ele nele era insuportável. Nós precisamos terminar isto. Ela disse contra sua pele antes eles sucedam. Concordo. A mão de Logan acariciou através seu cabelo. Mas cuidadosamente. Se nos movermos muito cedo sem prova, o traidor desaparecerá. Nós precisamos puxá-los para fora. Michelle o puxou para trás o suficiente para olhar para ele. Como? Fazendo-os pensar nós sabemos mais que nós fazemos. A expressão de Logan era calculista, apesar da dor gravada em torno de seus olhos. Amanhã à noite há um jantar com o conselho. Todos os suspeitos estarão lá. Dorian, Benedict, Saurin e eu vou assegurar, Lady Rhea recebe um convite. Nós vamos deixar escapar que você decodificou o diário final, que nós sabemos a identidade do traidor e ver quem entra em pânico. Exatamente. Seu polegar traçou sua maçã do rosto. Mas te colocará em risco, Michelle. Se Lady Rhea é a traidora, ela não hesitará em mover-se contra você. Deixe-a tentar. A voz de Michelle era ainda. Eu quero olhar ela nos olhos quando nós a expomos. Logan estudou seu rosto, e o que quer que ele viu lá o fez sorrir apesar das circunstâncias. Lembre-me nunca te subestimar. Melhor não. Ela inclinou-se e o beijou suavemente, cuidadosamente, consciente de suas feridas. Agora descanse. Você precisará sua força amanhã. Fique comigo esta noite. O pedido era quieto, quase vulnerável. Michelle queria manter algum semblante de propriedade, mas em vez disso ela encontrou-se chutando seus sapatos e assentando-se ao lado dele na cama, deixando-o puxá-la para perto. Eles deitaram juntos enquanto a tarde desvanecia em noite. A respiração de Logan gradualmente equilibrando-se em sono, e Michelle mantendo vigília como ela podia protegê-lo da escuridão através de pura força de vontade. O jantar na noite seguinte foi um caso íntimo. Apenas os membros do conselho e convidados seletos em uma das salas de jantar menores do palácio. Michelle usava um vestido de safira profunda que Iris tinha ajudado-a a vestir.
Seu cabelo arranjado em um estilo elaborado que a fez parecer mais velha, mais sofisticada, como alguém que pertencia à mesa do rei Alfa. Lady Rhea chegou elegantemente tarde, sua expressão cuidadosamente neutra quando ela viu Michelle sentada à direita de Logan. Mas Michelle pegou o brilho de algo nos olhos de sua madrasta. Cálculo, talvez, ou preocupação. Lord Chancellor Dorian era um homem corpulento com olhos gentis e um sorriso de político. Benedict, o mestre da moeda, era magro e nervoso, seus dedos constantemente inquietos com seus talheres. Comandante Saurin sentou-se em frente a Michelle, seu porte militar evidente mesmo em repouso. Qualquer um deles podia ser o traidor, mas o dinheiro de Michelle estava na mulher que a tinha criado, que tinha feito sua vida uma miséria calculada por 3 anos. Logan levantou-se para oferecer um brinde, e Michelle o viu cambalear ligeiramente enquanto ele levantava seu copo. Para conselheiros confiáveis e novos amigos, que possamos sempre saber qual é qual. As palavras caíram como pedras em água parada. Michelle assistiu às reações. O senho franzido perplexo de Dorian, o riso nervoso de Benedict, a atenção aguçada de Sorin e Lady Rhea, cujo sorriso não bem alcançou seus olhos. Durante o jantar, Logan desempenhou seu papel perfeitamente, fazendo referências casuais aos diários, a passagens decodificadas, a informações que eles tinham supostamente descoberto. Michelle adicionou seus próprios comentários, observando o rosto da Lady Rhea por qualquer sinal de reconhecimento. Meu pai era meticuloso em seu registro de dados, Michelle disse durante o prato principal, sua voz carregando através da mesa. Cada transação, cada reunião, cada suspeita, ele escreveu tudo, mesmo as coisas que ele não podia provar na época. O copo de vinho da Lady Rhea parou na metade do caminho para seus lábios. Quão fascinante! Eu não percebi o general mantinha tais registros detalhados. Ele, sim. Michelle encontrou os olhos de sua madrasta firmemente, especialmente naquelas semanas finais. Ele estava construindo um caso contra alguém que ele tinha confiado por anos. A temperatura na sala pareceu cair. A mão de Logan encontrou a de Michelle debaixo da mesa, apertando gentilmente. Bem, Dorian disse no silêncio. Eu tenho certeza o que quer que o general descobriu provará valioso para as investigações de Sua Majestade. Se há verdadeiramente um traidor em nosso meio, eles deveriam ser arrancados com toda a pressa. Concordo, Benedict adicionou nervosamente. A própria ideia que alguém que nós temos trabalhado ao lado podia estar nos traindo é inconcebível. Sorin disse nada, mas seus olhos moveram-se entre Logan e Michelle com inteligência aguçada. Depois do jantar, o grupo moveu-se para uma sala de estar adjacente para vinho e conversa. Michelle encontrou-se encurralada pela Lady Rhea, perto da lareira, o sorriso de sua madrasta afiado como vidro quebrado. Você caiu de pé, não é? A voz da Lady Rhea era baixa o suficiente que ninguém mais podia ouvir. De meu caso de caridade para os reis. O que exatamente? Para amor de estimação. Cuidado, Michelle disse suavemente. Sua inveja está mostrando. Inveja? Lady Rhea riu, mas não havia humor nisso. De você, minha querida enteada. Você não tem ideia no que você entrou. Michelle aproximou-se. Eu sei mais do que você pensa, Rhea. Meu pai se certificou disto. Por apenas um momento, a máscara da Lady Rhea escorregou, e Michelle viu medo genuíno brilhar através seu rosto. Então ele se foi, substituído por fria calculação. Seu pai era um tolo que se matou. Eu odiaria ver você seguir em seus passos. A ameaça era clara. Michelle sentiu seu pulso saltar, mas manteve sua voz firme. É isso o que aconteceu? Ele se matou ou alguém o ajudou? Os olhos da Lady Rhea estreitaram-se. Seja muito cuidadosa, Michelle. Você está jogando um jogo perigoso. Você também. Eles encararam-se, anos de ressentimento e suspeita finalmente emergindo. Então Logan estava ali,
suas mãos assentando em as costas baixas de Michelle com calor possessivo. Lady Rhea, ele disse agradavelmente. Eu espero você não esteja assediando minha convidada novamente. De jeito nenhum, Sua Majestade. O sorriso da Lady Rhea estava de volta no lugar, simplesmente relembrando sobre velhos tempos. Que adorável. Michelle, você pegaria algum ar comigo? Eu estou precisando de nova perspectiva. Logan a guiou em direção às portas do terraço e ela sentiu o olhar da Lady Rhea queimando em suas costas. Uma vez fora, ele a puxou para as sombras ao lado da porta, mantendo sua voz baixa. Ela te ameaçou? Sim. Michelle estava ainda tremendo com adrenalina. Logan, ela sabe, estamos perto de expô-la. Bom, isso significa ela fará um movimento em breve. Suas mãos subiram para emoldurar seu rosto. Mas eu preciso você me prometa algo. Prometa-me, você não vai a lugar nenhum sozinha. Não até isto acabar. Eu prometo. E prometa-me. Ele parou, algo vulnerável cruzando seu rosto. Prometa-me, você será cuidadosa, porque eu... Ele engoliu. Michelle, se algo acontecesse a você... Ele parou, sua mandíbula trabalhando como ele estava tentando segurar as palavras de volta. Mas suas mãos estavam tremendo contra seu rosto, entregando-o. Eu dei ordens que levaram homens às suas mortes, ele disse finalmente, quieto e devastado. Eu assisti meu pai morrer em meus braços, segurei minha irmã enquanto ela deu seu último suspiro. Eu fiz escolhas impossíveis e vivi com as consequências de cada perda. Mas o pensamento de perder você, seus olhos fecharam brevemente. Isto me aterroriza de uma maneira que nada mais tem. Porque mesmo se eu posso sobreviver a isto, eu não sei se eu quero. A respiração de Michelle prendeu. Ela nunca tinha visto ele assim, despojado daquele controle cuidadoso, cru e honesto, e tão claramente com medo fez seu próprio medo parecer pequeno em comparação. Eu deveria enviar você para longe. Ele continuou, abrindo seus olhos para olhar para ela. Em algum lugar longe da corte, em algum lugar eles não podem te alcançar. É a coisa inteligente a fazer. Seu polegar roçou através sua maçã do rosto. Mas eu não sou forte o suficiente para fazer isto. Eu preciso você aqui onde eu posso ver você. Onde eu sei você está, sua voz rachou. Homem egoísta que eu sou, eu não posso deixar você ir. Bom, Michelle sussurrou porque eu não estou indo a lugar nenhum. Michelle? Não. Ela pressionou seus dedos em seus lábios. Você não consegue me proteger empurrando-me para longe. Estamos nisto juntos. Isso é o que parceria significa. Ela o beijou então, derramando tudo o que ela não podia dizer na pressão de seus lábios contra os dele. Quando ela puxou para trás, seus olhos estavam escuros com emoção. Eu sinto isto, limpa a garganta também, ela sussurrou. Eles ficaram juntos nas sombras, segurando um ao outro, nenhum pronto para falar as palavras que pairavam entre eles. Amor era muito grande, muito aterrorizante, muito real. Mas Michelle sentiu isto de qualquer maneira, assentando em seus ossos como certeza. Amanhã eles armariam sua armadilha. Amanhã eles pegariam um traidor e vindicariam a memória de seu pai. Mas esta noite ela tinha isto. Os braços de Logan em torno dela, seu coração batendo contra o dela. A promessa de algo que podia sobreviver à vinda tempestade. Michelle acordou nas profundas horas da noite ao som de alguém em seu quarto. Ela tinha retornado para seus próprios aposentos depois do jantar. Logan insistindo ela precisava de descanso apropriado, mesmo que ambos eles tinham querido ela ficasse. Agora ela deitou-se congelada na cama, seu coração martelando enquanto ela tentava localizar o intruso na escuridão. Uma sombra moveu-se perto de seu guarda-roupa, então uma segunda perto da janela. Ela contou? Não um intruso, mas 2. A mente de Michelle correu. Ela podia gritar, mas os guardas a ouviriam a tempo. Ela podia tentar correr, mas eles estavam entre ela e a porta. A sombra perto da janela moveu-se em direção à cama, e Michelle viu o brilho de aço no luar.
Ela rolou de lado justo quando a lâmina desceu, encravando-se no travesseiro onde sua cabeça tinha estado. Michelle atingiu o chão forte, sua camisola emaranhando-se em torno de suas pernas, enquanto ela se apressava em direção à porta. Mas o segundo intruso era mais rápido, agarrando-a pela cintura e prendendo uma mão sobre sua boca. Michelle mordeu forte, provando sangue, e seu atacante praguejou. Seu aperto afrouxou apenas o suficiente para ela se torcer livre, sua mão fechando-se em torno do pesado castiçal em sua mesa de cabeceira. Ela balançou-o com toda sua força, conectando com algo que deu um estalo satisfatório. O primeiro atacante estava vindo para ela novamente, faca erguida. Michelle jogou o castiçal em seu rosto e avançou para a porta, gritando tão alto quanto ela podia. Ela arrancou a porta aberta e quase colidiu com Logan, que estava correndo pelo corredor com Soren e meia dúzia de guardas atrás dele. Ele deu uma olhada nela, olhos selvagens e ensanguentada, sua camisola rasgada, e algo assassino cruzou seu rosto. Fique com ela, ele ordenou a Saurin. E então ele estava empurrando Michelle para seu quarto. Os sons da luta foram brutais e breves. Quando Logan emergiu, seus nós dos dedos estavam ensanguentados, e havia uma frieza em sua expressão que fez a respiração de Michelle prender. Atrás dele, guardas arrastaram 2 homens, um com o nariz quebrado, cortesia do castiçal de Michelle, o outro mal consciente. Levem-nos para as masmorras, Logan disse. Eu os interrogarei eu mesmo. Então ele estava juntando Michelle em seus braços, e ela estava tremendo tão forte que seus dentes batiam. Ele a carregou para seus próprios aposentos, Saurin seguindo espada desembainhada, e não a colocou no chão até eles estivessem seguramente dentro com guardas postados em cada entrada. Você está sangrando, Logan disse asperamente, suas mãos correndo sobre ela, verificando por feridas. Não é meu sangue. Eu o mordi. Michelle tentou um sorriso, mas saiu trêmulo. Eu lembrei o que você disse sobre revidar. Cristo, Michelle. Ele a puxou contra ele tão apertado que ela mal podia respirar. Quando eu ouvi você gritar, eu estou bem. Ela o segurou tão apertado, sentindo o tremor em seus músculos. Eles não me pegaram. Desta vez, Logan puxou para trás o suficiente para olhar para ela. Mas eles tentarão de novo. Quem quer que os enviou não vai parar. Então nós terminamos isto esta noite. A voz de Michelle era mais firme do que ela se sentia. Questione aqueles homens. Descubra quem os contratou. Logan assentiu lentamente. Você fica aqui com Soren e uma guarda completa. Não foi um pedido. Seus braços apertaram-se em torno dela, como ele estivesse fisicamente preparando-se para soltar. Quando ele finalmente puxou para trás, suas mãos demoraram em seu rosto, seus ombros relutantes em quebrar. Contato. Eu vou descobrir quem os enviou. Ele a beijou mais uma vez, mais longo que o necessário, feroz e possessivo, sua testa repousando contra a dela por um fôlego. 2 fôlegos, antes ele se forçou a afastar-se. O olhar que ele deu a ela enquanto ele alcançava a porta era pura angústia. Um homem dividido entre o dever e a esmagadora necessidade de ficar. Michelle andou nos aposentos de Logan pelo que pareceu horas. Saurin, observando-a com olhos pacientes de seu posto pela porta. Ela tinha trocado para um vestido simples que Iris tinha trazido, lavou o sangue de suas mãos, mas ela não podia parar de reviver o ataque em sua mente. Eles tinham estado esperando por ela. Tinham sabido qual quarto era o dela. Tinham vindo preparados para matá-la em seu sono. Lady Rhea. Tinha que ser Lady Rhea. Finalmente, enquanto a aurora estava rompendo, Logan retornou. Seu rosto era sombrio, sua mandíbula apertada, e Michelle soube antes ele falasse o que ele tinha aprendido. Eles falaram. Ela perguntou eventualmente. A voz de Logan era plana. Eles foram contratados 3 dias atrás por alguém que usava uma capa com capuz e pagou em ouro. Mas um deles viu um anel na mão do empregador, uma peça distintiva com uma serpente enrolada em torno de um rubi.
A respiração de Michelle parou. Meu pai deu a Lady Rhea aquele anel quando eles casaram. Era de sua mãe. Eu sei, eu a tenho visto usar isto. Logan cruzou para Michelle, suas mãos assentando em seus ombros. Nós temos o suficiente para prendê-la, Michelle. Aqueles homens testemunharão. Combinado com o que nós decodificamos dos diários, nós podemos provar ela é a traidora. Então vamos fazer isto agora. Há algo mais. A expressão de Logan era perturbada. Os homens disseram eles foram instruídos a fazer isto parecer um roubo que deu errado. Mas se isso falhasse, se você sobrevivesse, eles deveriam deixar algo para trás. Uma mensagem. Ele entregou a ela um pedaço de pergaminho. Michelle desdobrou-o com mãos trêmulas e leu as palavras escritas em uma elegante caligrafia que ela conhecia bem. Os pecados do pai caem sobre a criança. Seu pai deveria ter sabido melhor que ameaçar uma serpente. Ela está confessando. Michelle sussurrou. Ela sabe estamos indo pegá-la. Então, ela está tentando me aterrorizar primeiro. Ou tentando te puxar para fora, te fazer imprudente. Logan pegou a nota de suas mãos e Michelle assistiu sua expressão escurecer em algo selvagem. Eu podia ir até ela agora, fazer ela responder por o que ela fez a você, o que ela fez a seu pai. Logan, não. Michelle pegou seu braço, sentindo a tensão enrolada em seus músculos. Isso é exatamente o que ela quer. Para você vir a ela com raiva, sem prova, para que ela possa alegar perseguição ou escapar no caos. Ela tentou fazer você ser morta. Sua voz era crua. Ela te aterrorizou por 3 anos. E antes disso, ela assassinou seu pai. Eu não me importo com prova agora. Eu quero ela pague. E ela vai. Michelle pisou na frente dele, forçando-o a olhar para ela. Mas nós fazemos isto certo, com testemunhas, com evidência, com o peso total da lei. Nós fazemos isto tão hermético ela não possa se soltar, para que todo mundo saiba exatamente o que ela é. Logan parecia dividido entre a necessidade de vingança e a lógica de suas palavras. Sua mão subiu para segurar seu rosto, e ela podia ver a luta em seus olhos. Eu quero ela destruída pelo que ela fez a você, ele disse quietamente. Então me ajude a destruí-la propriamente. Michelle cobriu a mão dele com a dela. Quando? Ele respirou, visivelmente forçando-se a acalmar. Esta manhã, eu vou chamar uma sessão de conselho de emergência. Logan a puxou para perto, seus braços apertados em torno dela. Vai acabar logo, Michelle, eu prometo. Ela inclinou-se nele, tirando força de sua sólida presença. E depois, quando isto estiver feito? Depois, Logan disse suavemente, seus lábios roçando sua têmpora. Nós descobrimos o que isto é entre nós, sem a sombra de conspiração e assassinato pairando sobre nossas cabeças. Eu gostaria disso. Eles ficaram juntos enquanto o sol nascia, e Michelle tentou imaginar um futuro onde ela não tivesse que olhar por cima de seu ombro, onde ela podia simplesmente estar com Logan, sem o peso de investigação e perigo pressionando sobre eles, onde eles podiam explorar estes sentimentos que tinham crescido tão rápido e tão ferozes entre eles. Parecia impossível. Mas então, de novo, uma semana atrás, ela tinha sido uma filha de nobre desgraçado, com nenhuma perspectiva e nenhuma esperança. Agora ela estava de pé nos braços do rei Alfa, prestes a expor um traidor e reclamar a honra de seu pai. Coisas impossíveis aconteciam todo dia. Embora enquanto Michelle pressionou mais perto do calor de Logan, ela não podia bem sacudir a sensação que talvez eles estivessem perdendo algo. A serpente mais próxima de casa, seu pai tinha escrito. Mas e se Lady Rhea não fosse a serpente? E se ela fosse apenas as presas e a verdadeira serpente ainda enrolada nas sombras, observando, esperando? Ela empurrou o pensamento para longe. A câmara do conselho estava cheia quando eles entraram. Não apenas os usuais conselheiros,
mas cada lorde e lady de consequência na capital, convocados por decreto real. Lady Ria sentou-se perto da frente, seu rosto cuidadosamente neutro. Mas Michelle viu a tensão em seus ombros. Ela sabia. Ela tinha que saber. Logan tomou seu assento na cabeceira da mesa e Michelle ficou ao lado dele exatamente onde ela pertencia. Comandante Sorin os flanqueou do outro lado e guardas alinharam cada parede. Obrigado a todos por virem em tão curto aviso, Logan começou, sua voz carregando através da câmara. Eu chamei vocês aqui para endereçar um assunto de máxima gravidade. Pelos últimos vários anos, alguém nesta corte tem estado cometendo traição, vendendo inteligência militar para nossos inimigos, orquestrando as mortes de nossos soldados e trabalhando para minar a estabilidade deste reino. A sala irrompeu em murmúrios chocados. Logan esperou por silêncio antes de continuar. Recentemente, evidência veio à luz que identifica este traidor. Evidência meticulosamente compilada pelo General Harrow antes de sua morte. Evidência que o matou por chegar muito perto da verdade. Michelle assistiu o rosto da Lady Ria, ainda neutro, mas um músculo contraiu em sua mandíbula. Senhorita Harrow, Logan disse, virando-se para Michelle, você apresentaria suas descobertas? Michelle deu um passo à frente, os diários de seu pai em suas mãos. Sua voz era firme enquanto ela começou a falar. Meu pai passou os últimos meses de sua vida rastreando uma sinistra verdade. Ele documentou tudo. Transações financeiras, inteligência vazada, padrões suspeitos. Ele codificou tudo nestes diários que ele enviou a Sua Majestade 3 dias antes de sua morte. Ela abriu o primeiro diário mostrando as passagens decodificadas. A evidência mostra que alguém na corte recebeu pagamentos substanciais de fontes nordianas por um período de 7 anos. Estes pagamentos correspondem exatamente com grandes vazamentos de inteligência e reveses militares. Meu pai rastreou o dinheiro através de 3 diferentes casas mercantes antes de identificar seu destino final. Os olhos de Michelle encontraram os da Lady Ria, uma conta privada mantida pela Lady Ria Harrow. A sala explodiu. Lords e ladies gritando uns sobre os outros, guardas movendo-se para bloquear as saídas. Mas Michelle manteve seu olhar fixo em sua madrasta, observando a máscara finalmente completamente quebrar. Lady Ria levantou-se lentamente, e quando ela falou, sua voz cortou através do caos como uma lâmina. Garota esperta, seu pai ficaria orgulhoso. Ela sorriu e foi uma terrível visão. Ele era esperto também, muito esperto para seu próprio bem. Você admitiu? A voz de Dorian estava chocada. Você está confessando traição. Eu estou admitindo sobrevivência. O olhar da Lady Ria varreu a sala. Este reino estava morrendo, apodrecendo por dentro com corrupção e liderança fraca. Os nordianos ofereceram algo melhor. Ordem, força, poder. Eu simplesmente escolhi o lado vencedor. Você escolheu ouro, Logan disse friamente. E você matou um bom homem para proteger seus segredos. Eu matei uma ameaça. A atenção da Lady Ria voltou-se bruscamente para Michelle. Seu pai ia me expor, destruir tudo que eu tinha construído. Então eu garanti ele morreu uma desgraça. Sua reputação em farrapos, seu nome sinônimo de fracasso. E eu mantive você perto, sua filha pequena e quebrada como seguro. Enquanto você fosse impotente e lamentável, você nunca pensaria em questionar a história oficial. As palavras caíram como golpes físicos, mas Michelle recusou-se a recuar. Você calculou mal. Aparentemente, o sorriso da Lady Ria era afiado. Mas então, eu não antecipei, você capturaria o interesse do rei. Isso foi infeliz para você. Logan levantou-se e a autoridade em seu movimento fez todos na sala caírem em silêncio. Lady Ria Harrow, eu te acuso de alta traição, conspiração para cometer assassinato e crimes contra a coroa. Comandante Sorin, prenda-a. Sorin moveu-se para ir frente, mas Lady Ria não estava feita. Limpa-lhe a garganta.
Você pensa isto termina comigo? Ela riu alta e frágil. Eu não sou a serpente, crianças. Eu sou apenas uma cabeça. O verdadeiro poder, os que verdadeiramente puxam as cordas. Eles virão para vocês dois. E quando eles o fizerem, você desejará ter me deixado terminar o que eu comecei. Então deixe-os vir. A voz de Logan era ainda: estaremos prontos. Guardas cercaram Lady Rhea. E por apenas um momento, ela olhou para Michelle com algo que podia ter sido respeito a contragosto. Você é mais forte que seu pai, ela disse calmamente. Ele hesitou no final, se perguntou se expor-me valia o custo. Mas você, ela balançou a cabeça, você é implacável. Isso pode realmente manter você viva. Então ela se foi, arrastada para as masmorras, e a Câmara do Conselho dissolveu-se em caos mais uma vez. Michelle ficou no centro de tudo, sentindo-se estranhamente oca. Estava feito. Seu pai foi vindicado. Lady Rhea enfrentaria a justiça. Tudo pelo que ela tinha estado lutando tinha sido alcançado. Então por que ela sentia como se isso fosse apenas o começo? A mão de Logan encontrou a dela, quente e sólida e real. Quando ela olhou para ele, ela viu o mesmo entendimento em seus olhos. O que ela disse sobre outros? Michelle murmurou. Você pensa ela estava dizendo a verdade? Eu penso que vamos descobrir. Logan a puxou para mais perto, desatento da multidão observadora, mas o que quer que venha, nós enfrentamos isto juntos. Os próximos dias foram um borrão de procedimentos formais e investigações. Os co-conspiradores da Lady Rhea foram desenterrados. 3 outros nobres que tinham estado pegando ouro nordiano, mais um punhado de servos que tinham estado passando informação. A teia de conspiração era mais ampla que qualquer um tinha percebido. Mas com a prisão da Lady Rhea, começou a desenrolar. O pai de Michelle foi postumamente inocentado de todas as acusações. Suas honras militares restauradas, seu nome falado com respeito em vez de desprezo. Um memorial foi planejado e Michelle encontrou-se chorando pela primeira vez em anos. Não de luto, mas de alívio, de vindicação, do peso de 3 anos de vergonha finalmente levantando de seus ombros. Através de tudo, Logan estava lá, não apenas como o rei alfa conduzindo investigações, mas como o homem que tinha de alguma forma se tornado essencial para ela em menos de 2 semanas. Eles roubaram momentos entre reuniões, caminhadas no jardim ao crepúsculo, jantares tranquilos onde eles conversaram sobre seus dias. E tarde da noite, quando o palácio estava dormindo, ele viria para o quarto dela, ou ela para o dele, e eles se deitariam juntos na escuridão, não bem prontos para cruzar a linha final, mas incapazes de ficar separados. Eu preciso te dizer algo. Logan disse uma noite enquanto eles deitavam-se emaranhados juntos em sua cama, vestidos mais íntimos de uma maneira que fez o coração de Michelle doer. Algo que eu deveria ter te dito antes, mas eu estava com medo. Michelle apoiou-se em um cotovelo, estudando seu rosto na luz do fogo. O que é isto? Eu não apenas te trouxe para o palácio por causa dos diários. Sua mão subiu para segurar seu rosto, polegares acariciando sua maçã do rosto. Eu tinha estado observando você por meses, Michelle, em eventos da corte na cidade. Eu continuava vendo você com Lady Rhea, vendo como ela te tratava, e eu continuava pensando, eu deveria intervir, mas eu não podia. Não sem causa. Lady Rhea era ainda uma conselheira então, ainda confiada. Se eu tivesse me movido contra ela, teria parecido como abuso de poder real. Ou pior, podia ter te colocado em mais perigo. Os diários deram a você uma razão legítima. Sim, mas mesmo se eles não tivessem existido, eu acho eu teria encontrado um caminho. Seus olhos eram intensos nos dela. Porque da primeira vez que eu vi você meses antes daquele banquete, eu senti algo mudar dentro de mim, como reconhecimento, como inevitabilidade. A respiração de Michelle prendeu. Logan, eu estou tentando te dizer que eu estou apaixonado por você. As palavras eram quietas, mas certas. Eu sei, é muito cedo.
Eu sei, nós mal nos conhecemos, mas eu estou apaixonado por você, Michelle. Com sua força e sua coragem, e a maneira você recusa deixar sua madrasta te quebrar com tudo que você é. Lágrimas picaram os olhos de Michelle. Eu amo você também. Você me deu de volta algo que eu nem sabia eu tinha perdido. A crença que eu merecia ocupar espaço no mundo. Logan a puxou para baixo para um beijo que foi diferente de todos os outros. Mais lento, mais profundo, esperado com promessa. Quando ele a rolou sob ele, seu corpo assentando entre suas coxas, Michelle sentiu o último de suas reservas queimar para longe. Fique comigo, ele murmurou contra seus lábios. Não como minha convidada. Não como uma investigadora. Fique comigo como minha. Sim. A palavra era mal um fôlego. Sim, Logan, eu sou sua. Suas mãos encontraram os laços de sua camisola e Michelle arqueou-se em seu toque. Anos de dormência, dando lugar a sentir, a desejo, a uma necessidade tão feroz que obliterou o pensamento. Eles vieram juntos lentamente, cuidadosamente. Logan tratando-a como ela fosse preciosa, como ela podia quebrar. Você não precisa ser gentil comigo, Michelle sussurrou contra sua boca, suas unhas arrastando por suas costas, de uma maneira que o fez gemer. Algo acendeu nos olhos de Logan. Calor e posse e controle mal contido finalmente escorregando. Me diga se é muito. Suas pernas enroladas em sua cintura, puxando-o para mais perto. Eu quero tudo de você, Logan, sem se conter. E quando ele finalmente a tomou em sua palavra, quando ele deslizou para casa com uma força que roubou sua respiração, Michelle ofegou com a perfeição disto. Não cuidadoso ou cauteloso, mas reivindicador, consumidor, como ele tinha estado se contendo, e ela tinha finalmente o libertado. Eles moveram-se juntos na luz do fogo. Urgentes e desesperados, palavras sussurradas transformando-se em ofegantes por favor e demandas sem fôlego. E quando Michelle se desfez em seus braços, ela sentiu como ela estava sendo desfeita e refeita tudo de uma vez. Quando Logan a seguiu sobre a borda com o nome dela rasgado de seus lábios, ela o segurou através disto, âncora e refúgio ambos, sentindo os tremores que assolaram seu corpo, enquanto ele enterrava seu rosto em seu pescoço. Depois, eles deitaram-se emaranhados juntos, suores correndo e saciados, e Michelle nunca tinha se sentido mais viva. Eu quero para sempre com você, Logan disse em seu cabelo. Eu quero fazer você minha rainha. Eu quero todo mundo saiba você é minha e eu sou seu. Para sempre soa perfeito, Michelle sussurrou. Mas agora eu vou pegar esta noite. Esta noite, Logan concordou. E amanhã e cada dia depois disso. O formal anúncio veio uma semana depois. Logan ficou diante da corte completa com Michelle ao seu lado e declarou sua intenção de tomá-la como sua companheira e futura rainha. Houve alguns que objetaram, nobres que pensaram uma filha de general, outrora desgraçado indigna da coroa. Mas Logan silenciou-os com um olhar que lembrou a todos, porque ele era o rei Alfa. Lady Rhea, aprisionada nas masmorras do palácio aguardando julgamento, relatadamente riu quando ela ouviu as notícias. Seu julgamento foi marcado para o mês seguinte, e Michelle sabia ela teria que enfrentar sua madrasta uma última vez, teria que testemunhar sobre tudo ela tinha suportado. Mas isso era um problema para a futura Michelle. Esta noite, de pé no salão de baile onde isto tinha tudo começado, usando um vestido azul meia-noite com a capa de Logan presa em seu ombro como uma declaração, Michelle sentiu apenas triunfo. Os mesmos nobres que tinham rido quando seu vestido foi rasgado, agora curvaram-se a ela. A mesma corte que tinha sussurrado sobre sua desgraça, agora celebrava sua elevação. Logan a reivindicou para uma dança então, varrendo-a para o chão enquanto os músicos tocavam. Eles moveram-se juntos perfeitamente,
O corpo de Michelle encaixando-se contra o dele como eles tinham estado dançando juntos por anos. Feliz? Ele perguntou, girando-a delirantemente. Michelle riu, sentindo-se leve e livre, e mais ela mesma do que ela tinha estado em anos. Embora eu continue esperando por algo para dar errado. Nada está dando errado. Logan a puxou para mais perto. Eu não vou deixar. Mas mesmo enquanto ele falava, Michelle pegou vista de uma figura na borda do salão de baile. Um estranho encapuzado cuja presença sentiu-se errada, cuja quietude parecia predatória. Quando ela piscou, eles tinham ido. E ela disse a si mesma, ela tinha imaginado isto. Logan estava girando-a. Os músicos estavam tocando. E Michelle decidiu que o que quer que ameaças espreitassem nas sombras podia esperar. Esta noite era para a celebração. Esta noite era para a alegria. Esta noite ela dançaria com o homem que ela amava, envolta em sua capa, segura em seus braços, e confiar que juntos eles podiam enfrentar qualquer coisa. O futuro era incerto, mas era deles. E isso Michelle pensou enquanto Logan a beijava na frente de a inteira corte, era mais que o suficiente. De onde você está ouvindo, Di? Vamos nos encontrar nos comentários. Eu amo ouvir seus pensamentos. E se você gostaria de me apoiar, por favor, inscreva-se.